Queridos e queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, a você também que vem visitar a gente, está conhecendo aqui o Espiritismo por meio da web rádio Ser Fraterno. Meu nome é Hélio Tinoco, sou palestrante espírita e vim aqui para atender um convite muito carinhoso que nos foi feito pelo nosso companheiro Mauro Rebelo, um dos diretores aí da Ser Fraterno, para que a gente pudesse trazer uma mensagem de final de ano. Então, queria desejar a você que está nos ouvindo pela rádio, para você que está assistindo também, que tem imagens aí pelo canal do YouTube do Ser Fraterno, convidar você a refletirmos desse ano que se findou, quase no finalzinho, 2023, fechando as portas, mas abrindo uma nova porta para um novo ano. Talvez fosse hora da gente poder refletir naquilo que fizemos, os comportamentos que tivemos em 2023, pensar nos resultados. É bem provável que tenhamos enfrentado lutas. Se você está num plano de provas e expiações, lutas são necessárias e naturais, mas talvez compreendê-las e tirar proveito das lutas seja o maior desafio. Mas eu te garanto, eu tenho certeza que você enfrentou lutas sim, passou por dificuldades, mas que de alguma maneira as venceu. E que essas lutas possam te deixar marcas profundas de aprendizado. Na verdade, Deus, Pai amoroso, Pai que nos conhece o coração e os sentimentos, Ele nos permite colher os frutos dos investimentos que nós fizemos, não no processo de castigar-nos, mas de servir a colheita como um meio de educação para o espírito mortal. Há duas perspectivas importantes do Espiritismo, quando ele nos diz, nas questões 258 e 258A, que as provas da vida, que fazem parte da vida, muitas vezes nós escolhemos. E no nível de consciência espiritual que estávamos antes da encarnação, percebíamos nas provas meios de progresso e viemos ao planeta em busca de progresso. Na verdade, segundo diz Santo Agostinho, na questão 258, não, Santo Agostinho, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 9. E agora sim, capítulo 14 tem 9. Ele vai dizer que o espírito que vem do espaço, que encarna, ele vem em busca de progresso. E o progresso só pode ser experienciado quando a gente entende que as dores fazem parte de um processo de educação e de crescimento. E mais consolador ainda, meus irmãos, é o mesmo Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo citado do Evangelho, capítulo 14, versículo 9, onde ele vai dizer para a gente que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, embora tenhamos pedido, mas Deus só nos permite passar pelas dificuldades que podemos enfrentá-las. Deus entende o seu grau de suportabilidade, Deus nos dá as provas necessárias que vão colaborar para que eu possa evoluir moralmente. Então, por certo, 2023 deixou marcas felizes e felizes, sim, porque deveríamos olhar para aquelas que produziram uma infantil tristeza como sendo também benefícios que podem ser transformados em bênçãos. Nossos irmãos evangélicos costumam falar de bênçãos ocultas. Sim, Deus, através do nosso dia a dia, dos problemas da vida, esconde em cada dificuldade uma bênção para cada um de nós. Enxergá-las é uma questão pessoal, é uma maneira de mudar o olhar, é uma maneira de mudar o foco e tentar extrair da dificuldade o benefício. Mas 2023, por certo, foi um ano de enfrentamentos, de dificuldades, um ano que nós vencemos. Mas vem aí um novo ano, bate a porta 2024. E qual seria a proposta espírita? Qual é a mensagem espírita? Sempre a de otimismo. Sempre nos convidando a perceber que somos nós os agentes da ação e os promotores de resultados. Algumas vezes, na infantilidade espiritual, a gente aprendeu a culpar os outros, a responsabilizar pessoas pelos resultados da nossa própria vida, quando na verdade eles também podem e devem ter contribuído, mas a escolha de mantermos no passado, talvez sofredor, seja uma decisão infantil,
porque o passado ele tem a dificuldade da vida, ele nos traz, meus irmãos, pelo menos 2 pontos positivos. O primeiro é que quando enfrentamos um problema e determinados podemos enfrentá-lo, como diz François de Geneve no capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, diante dos problemas da vida, dos desafios, afrontai-os resolutos. Então, quando nós afrontamos e ouvimos o convite espírita, a gente consegue encontrar uma solução, e em conseguindo encontrar a solução, a gente desenvolve uma competência. Sim, porque agora, quando o problema reaparecer na nossa história, nós já teremos uma bagagem, um lastro de conhecimento que nos ajudará a vencê-los. No entanto, também como subproduto desse completo aprendizado, nós nos tornamos aqueles aptos a auxiliar alguém que nos bate à porta, vitimados pelo mesmo tipo de problema. Então, a ideia de olhar os problemas, como diz Joana de Angelis, no capítulo número 9, item 7, Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá ela assina um espírito amigo, ela vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quantas vezes essa dor, dimensionada para a minha capacidade de suportabilidade, tem sido o benefício, que me realinha, que me faz repensar, que me faz tentar ajustar os meus conceitos com aqueles conceitos sábios e soberanos da lei de Deus, para promover em nossos corações a felicidade. Mas eu queria chegar em 2024, e eu trouxe 2 passagens para nós conversarmos rapidamente. A proposta do tempo é só de 20 minutos, mas a primeira frase é de Chico Xavier, esse que deixou-nos um legado impressionante, um trabalhador da Seara de Jesus que veio como missionário para deixar-nos uma marca de conhecimento por meio inicialmente da sua literatura, mas também do trabalho de materialização, depois das cartas consoladoras, psicografia de excelente nível, e ele tem uma frase que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, essa frase merece interpretações. Então, nenhum de nós podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos recontar a história. Não podemos remontar a história. Não podemos mudar o passado. O passado está sedimentado. Ele está pronto. Ele pode e deve servir como referência. Eu posso olhá-lo como quem olha para o espelho, pelo espelho retrovisor de um veículo, que tem referência, que lembra de onde veio, mas que tem na frente o para-brisas, dizendo que muito mais há de acontecer do que nos prendermos no ontem. Então, algumas vezes, infantilmente, a gente traz peso excessivo para os nossos ombros, quando a gente imagina infantilmente e declaramos, se eu pudesse voltar no passado, não teria feito isso, não teria feito aquilo. A pergunta é, será? Será que a gente não está sendo covarde com a gente? Sim, porque nós voltamos no passado com a cabeça que temos hoje, com a estrutura emocional, espiritual, psicológica, mental que temos hoje, que não tínhamos no passado. Então, quando eu voltasse no passado, deveria voltar com a cabeça que eu tinha lá. E é provável, é certo, que eu faria as mesmas escolhas, mesmo que equivocadas. Escolhas que tinham como fundamento o bojo de ser que eu era, mas que agora podemos ter mudado. Então, meus irmãos, quando eu olhar para o passado, aceite o seu passado, trabalhe nele o auto-perdão. Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, nós não podemos. Aceite sua história, faça as pazes com o seu passado, mas se torne senhor do amanhã. Porque Chico vai dizer, mas qualquer um, eu, você, rádio ouvinte, o que está acompanhando pelo YouTube, você que está do outro lado da vida, do outro lado do plano, desencarnado, todos nós, você, qualquer um, podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. É momento de recomeçar, meus irmãos, é momento de deixar o que passou, juntar os cacos, descartar aquilo que não tem utilidade, começar a reconstruir
valores para colher um amanhã melhor. Qualquer um pode recomeçar agora e mudar o futuro. Qualquer um de nós pode escolher melhor agora e mudar o futuro. Talvez a escolha seja recomeçar. Mas recomeçar como? Fazendo talvez um trabalho de metas onde eu priorize aí investimentos de crescimento moral. Eu sei que você fez, está fazendo as suas metas anuais para 2024. Sim, metas materiais, propostas, muito bem-vindas. Mas será que eu tenho aberto espaço na minha agenda para pensar também nas virtudes morais? Na aquisição do chamado patrimônio imperecível? Já comentamos aqui em alguma live de que uma fala do espírito chamado Vemonode, que participa da codificação de Allan Kardec, e essa comunicação Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 22, e esse Vemonode é um pastor protestante, onde ele faz uma das indagações mais importantes da literatura espírita. Ele pergunta-nos assim: o que tendes pedido a Deus? Será que vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Então ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. O outro texto que eu queria aproveitar para incluir nessa reflexão de final de ano, ou de início de novo ano, é a fala de Allan Kardec, quando ele vai listar uma série de características do verdadeiro homem de bem. E é o capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 3. Depois acesse no livro, leia os itens todos, mas o item que eu queria destacar aqui é aquele Kardec diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, observem que a visão proativa do Espiritismo, do codificador representando o Espiritismo, nos convida a olhar para o passado para reconhecer as imperfeições, não para nos autocensurar, nos autocriticar, nos sentirmos inferiores. Não, meus irmãos, somos seres imperfeitos, sim. Ser imperfeito não significa ser inferior. Estamos numa caminhada do simples ao ignorante, ao perfeito. Um dia seremos perfeitos inevitavelmente, mas essa caminhada, no momento que estamos, a imperfeição fala mais alto. Somos espíritos de terceira ordem, inclinados ainda ao mal, o mal nos bate à porta, força nossas entranhas, mas nós podemos fazer escolhas diferentes. Então eu olho, eu aceito a minha condição de imperfeito, mas eu tento trabalhar, como diz Kardec, incessantemente, para vencer as minhas más inclinações. No entanto, Kardec completa dizendo que todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Então nós podemos transformar o nosso dia num dia de trabalho, de labuta pessoal, para vencer o velho homem e nos transformar no homem que queremos ser. Um homem que ama, que tolera, que tem paciência, tolerância, que perdoa, que respeita, que entende, que é voluntário, que é caridoso, que tem misericórdia, compaixão, indulgência, sabedoria. O homem que é contente, o homem que tem a alegria do Senhor, o homem que ama, esse homem que seremos um dia, que pode e precisa ser intensificado no dia atual. Todos os esforços se empregam. Então alguém muito sábio pegou essa frase de Kardec, até encontramos algumas vezes como se fosse de autoria de Kardec, mas não é. E a frase diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele há de procurar ser melhor do que foi hoje. Eu queria, meu amigo, minha amiga, que nos escuta na rádio, na web rádio Ser Fraterno, que nos acompanha, que assiste no YouTube, que você pensasse na sugestão de transformar as palavras que foram ditas em nome de Kardec no lema para 2024. Tentar hoje ser melhor do que foi ontem. Para que isso possa ser uma realidade, eu tenho que fazer contato com ontem. Eu tenho que olhar para o ontem, tenho que ter coragem de olhar para esse ontem. Eu tenho que, por exemplo, ter o monitoramento. Eu tenho que perceber os defeitos que eu trago em mim, ver as vezes que eu externei esse defeito e no dia seguinte tentar
intensificar trabalhos para diminuir a intensidade do defeito. É assim que melhoramos, meus irmãos. Sim, através de esforços diários, através de um projeto pensado, elaborado, que no meio espírita nós chamamos de reforma íntima. Então, tentar olhar para o passado e olhar como referência para saber aonde e como podemos mudar. Mas hoje, tentar ser melhor hoje do que fomos ontem. Olhamos para ontem, mas agora olhamos para o presente. Talvez o presente, meus irmãos, talvez não, por certo. O presente é a maior dádiva que Deus está dando. Até por isso o nome é presente. É que no presente é agora que eu posso tomar uma atitude, voltar atrás, ser flexível, me corrigir, tentar olhar a situação por um outro ângulo, tentar buscar ajuda, tentar dividir informações, tentar acolher aconselhamentos, tentar buscar na literatura, no aconselhamento fraterno, através do trabalho de um companheiro, de um terapeuta, de alguém que trabalha a saúde mental, para que eu possa fazer uma escolha melhor, mais adequada, e que ao invés de produzir infelicidade, quando eu ainda resisto à mudança, eu abro o coração para essa mudança e comece a escolher aquelas ações que possam promover a felicidade. Nós já ouvimos, já dissemos também aqui, algumas vezes, na questão 922, onde Allan Kardec faz um comparativo, ele indaga que se nós somos diferentes, que temos gostos diferentes, será que haveria uma medida comum de felicidade a todos? E os benfeitores espirituais responderam a Kardec que sim, e apresentam o que eu vou chamar aqui de fórmula da felicidade. Felicidade para a vida material é a posse do necessário. Felicidade para a vida espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa posse do necessário, nos levando, dando o direito de questionarmos o que de fato é necessário. Será que não temos? Será o que nos falta de necessário? Se não nos falta, somos felizes materialmente. Talvez o que tenha nos infelicitado seja o ter demais, o excesso demais, a necessidade profunda do espírito que aprendeu que felicidade é ter, quando a felicidade é ser. E ainda os ingredientes espirituais, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila é quando a gente bota a cabeça no travesseiro, faz uma avaliação do dia e percebe que não conseguiu êxito em tudo, em todos os empreendimentos, mas que tentou dar sempre o nosso melhor. E quando eu penso em fé no futuro, vem a doutrina espírita, meus irmãos, dizer para a gente que o que nos aguarda são dias luminosos, dias futuros, onde o planeta será um mundo regenerado, onde a presença do mal será mais marcante, a presença do bem será mais marcante do que a do mal, e o mal terá uma intensidade menor, onde as pessoas se amarão, se compreenderão, onde a humanidade terráquea terá como marcas a fraternidade, a pacificação e terá como marca a justiça. Então, se nós quisermos de alguma maneira contribuir para a implantação do mundo novo, eu preciso hoje tentar ser fraterno, tentar ser amigo, tentar ser pacífico e tentar ser aquele que haja com justiça. A gente vai, por certo, desejar feliz ano novo para os companheiros, mas feliz ano novo é um resultado dos investimentos que nós mesmos escolhemos fazer. Então, eu queria desejar a você não um feliz ano novo, mas possibilidades, decisão, empenho, determinação para escolher as atitudes que possam, de fato, transformar o seu ano num feliz ano novo. Fica aqui o nosso abraço em nome pessoal e também em nome da Web Rádio Ser Fraterno, desejando a você muita luz, muita paz, esperança renovada no seu coração e poder ter você sempre conosco, ligado aí nas nossas ondas, ouvindo a programação e nos ajudando a divulgar essa informação, porque a intenção da Rádio Ser Fraterno é levar consolo, esclarecimento, levar paz, para que os corações possam receber aquilo que nós espíritas temos recebido. O consolo da parte de Jesus com tanta clareza de esclarecimento. Então, um forte abraço no seu coração, Deus te abençoe, abençoe a sua família e te dê um ano novo
de muita luz e muitas expectativas positivas. Minha gratidão, meu forte abraço a todos. Me despeço aqui agradecendo a Deus a oportunidade de poder colaborar de alguma maneira com a Web Rádio Ser Fraterno nessa mensagem de final de ano. Forte abraço a todos. Até o próximo encontro.